Para sobreviver, uma faxineira quebra a regra de ouro e leva sua bebê de 11 meses para a mansão de um gênio da tecnologia. O que ela não sabe é que a vida do patrão é um algoritmo frio e perfeito, e sua filha acaba de se tornar um erro no sistema. Quando ele a flagra pelas câmeras de segurança, a consequência parece óbvia, mas a reação do bilionário irá travar todas as suas certezas e reiniciar uma história que todos julgavam ter acabado. Se você já sentiu o coração acelerar com essa premissa, imagine com a história completa. Faça parte do nosso time de contadores de histórias. É só se inscrever. Esse gesto simples é o combustível que nos move. Deixe seu like para sabermos que estamos no caminho certo e ative o sino, porque o próximo capítulo da nossa jornada já está a caminho e você não vai querer perdê-lo. Lívia sabia que o medo tinha um cheiro. Naquela manhã, ele cheirava a leite morno e ao tecido barato da manta que envolvia sua filha, Alice. Levar a bebê de 11 meses para o trabalho não era uma escolha. Era o único movimento que lhe restava em um jogo que ela estava perdendo. A vizinha que a ajudava adoeceu de última hora. A creche comunitária estava superlotada e faltar ao emprego na Mansão Prado significaria o fim. Ela não podia se dar a esse luxo. Vestiu Alice com um macacão amarelo, a cor mais alegre que encontrou, como um pequeno amuleto contra a frieza que as esperava. No ônibus, enquanto a cidade cinzenta passava pela janela, ela ninava a filha e pedia em silêncio para que o dia passasse rápido, para que fossem invisíveis. Mal sabia ela que naquela casa onde tudo era calculado, a presença de sua filha seria o evento mais imprevisível e transformador dos últimos anos. Um pequeno sol nascendo no lugar mais frio do universo. A Mansão Prado não parecia uma casa, mas um data center de luxo. Paredes de concreto polido, janelas imensas que iam do chão ao teto e uma ausência quase cirúrgica de objetos pessoais. Tudo era minimalista, funcional e frio. Até o ar parecia ser filtrado para eliminar qualquer vestígio de humanidade. Lívia entrou pela porta de serviço, o coração martelando contra as costelas. Alice, em seu colo, olhava para as luzes embutidas no teto com uma curiosidade inocente, alheia ao perigo que corriam. Na cozinha, um ambiente de aço inoxidável que mais parecia um laboratório. Lívia improvisou um pequeno cercado com almofadas no chão e deu à filha seu brinquedo preferido, um molho de chaves de plástico coloridas. O som do chocalho era uma afronta àquele silêncio tecnológico, uma pequena rebelião de vida. Ela precisava ser rápida, eficiente, terminar tudo antes que o dono da casa, o recluso gênio Arthur Prado, percebesse a falha na segurança. No andar de cima, em seu escritório panorâmico, Arthur Prado não via o mundo. Via dados, gráficos de performance, flutuações do mercado de ações, linhas de código. Sua vida era um algoritmo que ele otimizava constantemente para a máxima eficiência e mínimo envolvimento emocional. Desde a morte de sua esposa, Mariana, anos antes, ele havia se refugiado na lógica pura. Emoções eram variáveis caóticas, imprevisíveis, que levavam a resultados indesejados. Ele as tinha eliminado de sua rotina. Naquela manhã, enquanto revisava os feeds de segurança da mansão, uma anomalia chamou sua atenção. Um ponto de calor se movendo lentamente no chão da cozinha. Não correspondia a nenhum funcionário registrado. Era pequeno, errático, um glitch. Ele deu zoom na imagem. A definição se ajustou, revelando a forma inconfundível de um bebê. Um erro de dados, um ser humano não autorizado em seu ambiente controlado. A lógica era clara: identificar a fonte da falha e eliminá-la. Ele se levantou, a expressão impassível, e desceu as escadas de vidro sem fazer barulho. Sua mente processava as ações necessárias, identificar a funcionária responsável, acionar o chefe de segurança, executar a demissão por quebra de protocolo. Era simples,
lógico, eficiente. Ele parou no umbral da cozinha e observou a cena. A faxineira, Lívia, esfregava o chão com movimentos rápidos e nervosos, sempre olhando para o pequeno cercado improvisado. E lá dentro estava o Glitch, uma menina de macacão amarelo que tentava, com uma determinação hilária, enfiar uma chave vermelha em sua própria orelha. A menina errou o alvo, bateu com a chave na bochecha, se assustou por um segundo e, em vez de chorar, soltou uma gargalhada. Uma gargalhada pura, cristalina, que ecoou pelas superfícies de aço e mármore. O som era uma informação que o cérebro de Arthur não conseguiu processar. Aquela risada travou seu sistema. Era um som que não pertencia àquele lugar. Um áudio de um arquivo que ele pensava ter deletado para sempre. Por um instante, o CEO bilionário desapareceu. Ele não era mais o homem que controlava um império de tecnologia. Era apenas um homem parado na porta de sua cozinha, hipnotizado pelo som mais ilógico e perfeito que já tinha ouvido. Lívia, ao perceber a sombra na porta, virou-se e congelou. O pânico tomou conta de seu rosto. Ela largou o esfregão e correu para pegar a filha, como se pudesse escondê-la, apagar a evidência de seu crime. Senhor Prado, eu posso explicar. Por favor, me desculpe, ela gaguejou, o corpo todo tremendo. Ela se preparou para a fúria, para a demissão fria e imediata. Estava tudo acabado. Ela tinha arriscado e perdido, mas a fúria não veio. Em vez disso, Arthur fez algo que quebrou todos os protocolos. Ele tirou o blazer grife, dobrou-o cuidadosamente sobre o balcão e caminhou lentamente até elas. Lívia se encolheu, protegendo Alice com o corpo. Mas ele não parou na sua frente. Ele passou por ela e se ajoelhou no chão de mármore, a poucos metros da menina, que agora o olhava com grandes olhos curiosos. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, de joelhos, observando a criança como quem observa um fenômeno natural inexplicável, uma equação sem solução. O silêncio era tenso, bizarro. Lívia não sabia o que fazer. O que pensar? O homem cujo tempo valia milhões por segundo estava ali, parado, de joelhos no chão de sua própria cozinha por causa de sua filha. Arthur estendeu a mão, não para tocar, mas como um gesto de paz, de curiosidade. Alice, sem nenhum medo, engatinhou em sua direção. Ela parou diante da mão dele, olhou para os dedos longos e então, com uma confiança absoluta, colocou sua pequena mão sobre a dele. O contato daquela pele macia, daquela confiança instintiva, enviou uma onda de choque pelo sistema de Arthur. Era um input de dados que ele não sentia há anos: calor, vulnerabilidade, conexão. A menina riu de novo e bateu com a outra mão na dele, como se fosse um novo tipo de brinquedo. Ele sentiu um músculo em seu rosto se mover, um espasmo estranho que ele demorou a identificar como o início de um sorriso. O coração de Lívia, que antes batia de medo, agora batia de pura incredulidade. Qual o nome dela? Ele perguntou, a voz rouca, sem tirar os olhos da menina. Alice, Lívia respondeu quase um sussurro. Alice, ele repetiu, a palavra soando estranha e ao mesmo tempo familiar em sua boca. Ele se lembrou de Mariana, sua esposa, lendo o livro Alice no País das Maravilhas para ele, anos atrás, rindo de como a lógica do mundo podia ser virada de cabeça para baixo. E ali estava ela, uma pequena Alice, em seu mundo perfeitamente lógico, mostrando-lhe o quão sem sentido ele era. Ele olhou para Lívia e, pela primeira vez, a viu de verdade. Viu o cansaço em seus olhos. Também a força feroz de uma mãe disposta a arriscar tudo por sua cria. Ele viu a dignidade em sua postura, mesmo em meio ao pânico. Ele não viu uma funcionária que quebrou as regras. Viu uma mulher lutando para sobreviver. Lívia, tomando coragem, murmurou: "O senhor não vai me demitir?" Arthur desviou o olhar de Alice e a encarou.
Havia uma profundidade em seus olhos que ela nunca tinha visto. A lógica diz que eu deveria. Ele disse lentamente, processando os pensamentos em voz alta. Você representa uma quebra de protocolo, um risco à segurança, uma variável não controlada. Ele fez uma pausa, olhando para a mãozinha de Alice ainda sobre a sua. Mas a lógica não explica por que o som da risada dela parece ser o único dado que importou no meu dia. O erro no sistema, Lívia, talvez não seja a sua filha. Talvez o erro seja o sistema. A frase ficou suspensa no ar, enigmática e cheia de um significado que nenhum dos dois compreendia ainda. Ele se levantou, ajeitou a calça e, antes de sair, disse: continue seu trabalho. Eu preciso processar esses novos dados. Arthur Prado voltou para seu santuário de vidro e aço, mas o silêncio não era mais o mesmo. Estava impregnado com o eco de uma gargalhada. Ele se sentou em sua cadeira ergonômica de frente para os monitores que exibiam o fluxo de dados do mundo, mas tudo o que via era o rosto de uma bebê de macacão amarelo. A lógica, sua bússola, seu escudo, falhava pela primeira vez. Ele tentou categorizar o evento. Anomalia biológica imprevisível. Mas a verdade era que o toque daquela pequena mão em seus dedos tinha causado uma falha em cascata em seu sistema operacional interno, reativando arquivos de memória que ele julgava corrompidos para sempre. A lembrança de Mariana, sua esposa, veio com uma força avassaladora. Ele se lembrou dela rindo, da mesma forma cristalina, quando ele tentou, sem sucesso, montar o berço que eles tinham comprado. Você é um gênio para criar algoritmos, mas um desastre com um manual de instruções, ela dissera beijando-o. A dor daquela lembrança, antes insuportável, agora vinha misturada com uma doçura estranha, despertada por uma pequena estranha no andar de baixo. Lívia, por sua vez, terminou a limpeza da cozinha com o corpo em modo automático e a mente em estado de alerta máximo. Cada ruído no andar de cima, cada passo distante, a fazia prender a respiração. Eu preciso processar esses novos dados. A frase de Arthur ecoava em sua cabeça. O que aquilo significava? Era a forma fria de um gênio da tecnologia dizer que ela estava demitida? Ou era algo mais, algo que ela não ousava sequer nomear? Ela olhou para Alice, que agora dormia pacificamente no cercado improvisado, alheia à revolução que sua simples existência tinha causado. A vida de Lívia era uma sucessão de batalhas perdidas e empates sofridos. O pai de Alice, um amor de adolescência, prometeu o mundo e desapareceu quando soube da gravidez, deixando apenas um bilhete com desculpas esfarrapadas. Desde então, ela aprendeu a não esperar nada de ninguém, a confiar apenas em suas próprias mãos, cansadas e calejadas de tanto esfregar o chão dos outros. A gentileza de Arthur era um dado que não se encaixava em sua experiência de vida, e por isso era a coisa mais aterrorizante de todas. No meio da tarde, o interfone da cozinha tocou, o som eletrônico fazendo Lívia dar um pulo. Era a voz de Arthur, sem emoção, como sempre. Senhorita Santos, por favor, compareça ao meu escritório. Era isso. O momento tinha chegado. Ela sentiu o estômago gelar. Com o coração na mão, pegou Alice no colo, que acordou resmungando e subiu a escada de vidro, sentindo-se como quem caminha para o cadafalso. O escritório era ainda mais impressionante de perto. Uma parede inteira era uma tela, exibindo gráficos complexos. A vista da cidade se estendia a seus pés. Arthur estava de costas, olhando para a paisagem urbana. Sente-se, ele disse, sem se virar. Lívia sentou na cadeira de design minimalista, que parecia desconfortável de propósito. Alice, em seu colo, olhava para as luzes piscando nos servidores com curiosidade. O silêncio se estendeu por um minuto que pareceu uma hora. Lívia ensaiava mentalmente o que diria, como imploraria para não ser demitida.
Arthur finalmente se virou. Seu rosto era uma máscara indecifrável. Ele caminhou até a mesa e pegou um tablet. Eu analisei os dados. Ele começou, a voz neutra. Sua presença com sua filha constitui uma quebra de 17 cláusulas do seu contrato de trabalho e 4 protocolos de segurança da residência. Ele deslizou o dedo pela tela. A ação padrão para tal infração é a terminação imediata do contrato, sem indenização, por justa causa. Lívia fechou os olhos, esperando o golpe final. As palavras dele eram como sentenças de um juiz, mas o golpe não veio. Em vez disso, ele pousou o tablet e a encarou. No entanto, a presença de sua filha também introduziu uma variável não prevista no sistema desta casa. Um aumento de 8 decibéis nos picos de frequência sonora, correlacionado a um estímulo de alegria, um dado que não é registrado aqui há 1826 dias. Lívia o olhava completamente confusa. Ele estava falando de sua filha como se fosse um relatório de performance. A lógica me diz para seguir o protocolo, continuou Arthur. Mas a anomalia que sua filha representa gerou um resultado inesperado e positivo. Portanto, eu propus um novo protocolo, um teste, uma exceção à regra. Ele fez uma pausa. Amanhã, você está autorizada a trazer a Alice. Haverá uma sala designada para ela, com equipamentos de segurança e monitoramento. Seu horário de trabalho será ajustado para incluir pausas para os cuidados dela. Lívia não conseguia acreditar no que ouvia. Era uma oferta tão surreal, tão ilógica, que seu cérebro se recusou a aceitá-la. Por quê? Foi a única palavra que conseguiu pronunciar. Arthur olhou para Alice, que agora tentava alcançar um cabo brilhante na mesa. Porque eu preciso de mais dados, ele respondeu. E a risada dela é a variável mais interessante que encontrei em 5 anos. A notícia se espalhou pela mansão como um vírus de computador. O mordomo, Sebastião, um homem que funcionava como o firewall humano de Arthur, ficou horrorizado. Permitir uma criança, uma fonte de caos e imprevisibilidade dentro daquele ambiente meticulosamente controlado? Era uma loucura. Ele tentou argumentar com o patrão, citando os riscos, a quebra de rotina, a imagem de seriedade que precisavam manter. Mas Arthur foi irredutível. As regras mudaram, Sebastião. Adapte o sistema. Para os outros funcionários, a decisão foi um misto de choque e fascínio. A faxineira, a funcionária mais baixa na hierarquia da casa, tinha, de alguma forma, reescrito o código-fonte do homem mais poderoso que eles conheciam. Lívia se tornou, da noite para o dia, uma figura de mistério e poder involuntário, algo que a deixava ainda mais apavorada. No dia seguinte, uma pequena sala que antes era um depósito de equipamentos de informática obsoletos estava transformada. Havia um berço de design moderno, um tapete antialérgico e uma coleção de brinquedos educativos que pareciam ter sido escolhidos por um algoritmo de desenvolvimento infantil. Uma câmera discreta no teto transmitia as imagens diretamente para um dos monitores de Arthur. Enquanto Lívia limpava, ele observava. Via Alice tentando empilhar blocos e falhando, frustrando-se e depois tentando de novo. Via Lívia parando o trabalho a cada 2 horas para amamentar, cantarolar uma canção de ninar, trocar uma fralda. Ele não via apenas uma mãe e uma filha. Via um sistema de aprendizado, de resiliência, de tentativa e erro, de um amor incondicional que era a forma mais pura e eficiente de programação que ele já tinha testemunhado. Ele começou a descer. No começo, eram visitas curtas, inspeções de protocolo, como ele as chamava. Ficava na porta, observando por alguns minutos, e depois subia. Mas as visitas foram se tornando mais longas. Um dia, ele entrou e se sentou em uma poltrona no canto da sala, fingindo ler e-mails no celular, mas seus olhos estavam sempre voltados para a pequena Alice. Ele começou a fazer perguntas a Lívia, não sobre o trabalho, mas sobre a menina.
Qual a lógica por trás da preferência dela pelo bloco amarelo? Ele perguntou uma vez. Lívia riu. Não tem lógica, Sr. Prado. Ela só gosta de amarelo. A ausência de lógica na resposta parecia fasciná-lo. Ele estava descobrindo um universo de dados que não podiam ser quantificados. Um mundo de só porque sim que desafiava todas as suas certezas. Numa tarde, ele a encontrou sentada no tapete, construindo uma torre de blocos com Alice. A torre desabou, e Alice, em vez de chorar, soltou uma gargalhada e bateu os blocos um no outro. Sem pensar, Arthur se ajoelhou no chão do outro lado do tapete. Ele pegou 2 blocos e os empilhou. Alice o olhou e empilhou mais um. Lívia, em silêncio, apenas observava a cena. Ali estavam os 3, no chão, construindo uma torre. O bilionário recluso, a faxineira invisível e a bebê que era um erro no sistema. E enquanto construíam aquela torre instável e colorida, eles estavam, sem perceber, construindo algo muito mais sólido e duradouro. Os alicerces de uma nova e improvável configuração familiar, um novo algoritmo para a felicidade. A nova rotina se instalou com a estranheza de um sonho. A pequena sala de depósito, agora batizada de Sala da Alice, tornou-se uma ilha de calor humano na frieza da mansão. O som de blocos de madeira caindo no tapete e as melodias desafinadas de um mobile colorido eram os únicos ruídos que ousavam quebrar o silêncio protocolar da casa. Os outros funcionários, que a princípio olhavam para Lívia com uma mistura de pena e desconfiança, começaram a relaxar. A cozinheira, Dona Irene, aparecia de vez em quando com uma fruta amassada. O jardineiro trazia uma flor para enfeitar a janela. Alice, com sua diplomacia de sorrisos, estava conquistando o território inimigo. Mas Lívia sabia que aquela paz era frágil, um castelo de cartas construído sobre a decisão inexplicável de um homem que ela não entendia. Ela vivia com o medo constante de que a qualquer momento ele poderia processar os dados e concluir que o experimento tinha falhado. O dia em que a paz foi quebrada chegou sem aviso. Isadora, a noiva e sócia de Arthur, entrou na mansão como uma rajada de vento gelado. Impecavelmente vestida em um terninho cinza, o cabelo preso em um coque que não permitia um único fio fora do lugar, ela era a personificação da ordem e do controle. Sua presença, por si só, parecia fazer o ar da casa ficar mais rarefeito. Ela se movia com a confiança de quem conhece cada centímetro daquele território, cada protocolo, cada regra, e foi por isso que o som que ouviu, vindo de um corredor lateral, a fez parar abruptamente. Não era o zumbido de um servidor, nem o clique de um teclado. Era um som orgânico e lógico, era o balbucio de um bebê. Ela seguiu o som com a precisão de um predador, a curiosidade em seu rosto rapidamente se transformando em incredulidade. E, por fim, em pura repulsa. A porta da antiga sala de servidores estava aberta. Lá dentro, no chão, sentada em um tapete colorido, estava a faxineira, uma figura insignificante em seu universo, brincando com uma criança. A cena era tão incongruente com o ambiente estéril e produtivo da mansão que, por um instante, Isadora pensou estar tendo uma alucinação. Era como encontrar um animal selvagem no meio de sua sala de reuniões. Uma falha grotesca na segurança, na ordem, na própria lógica do lugar. O cheiro de talco infantil no ar era uma ofensa a tudo o que ela e Arthur tinham construído. Mas o que significa isto? A voz dela foi baixa, mas cortou o ar como um estilete. Lívia se levantou em um pulo, o coração na boca. Alice, assustada com o tom, parou de rir e agarrou a perna da mãe. Senhorita Isadora, bom dia. Lívia começou, mas foi interrompida. Não me interessa quem você é, me interessa saber o que isto, disse Isadora, apontando para a pequena Alice com um gesto de nojo. Está fazendo dentro desta casa. Eu tenho permissão do Sr. Prado.
Lívia conseguiu dizer, a voz trêmula. Isadora soltou uma risada curta e sem humor. Arthur tem seus momentos de distração. Meu trabalho, no entanto, é garantir a integridade e a segurança deste ambiente. E uma criança, com sua bagunça e seus germes, é a antítese de tudo isso. É uma falha inaceitável no sistema. Sem esperar por uma resposta, Isadora se virou e marchou em direção ao escritório de Arthur. Ela não bateu na porta, apenas entrou. Ele estava concentrado em uma linha de código, mas levantou o olhar, surpreso. Isadora, não te esperava tão cedo. Temos um problema de segurança nível 1, Arthur, ela disse, a voz fria como gelo, enquadrando o problema na única linguagem que ela acreditava que ele entenderia. Um elemento não verificado, uma fonte de contaminação biológica e distração acústica tem acesso irrestrito ao andar inferior. Isso representa um risco à propriedade intelectual e à concentração necessária para nossos projetos. A imagem de um ambiente de trabalho focado está sendo comprometida por uma creche. A palavra creche foi cuspida com desprezo. Para a surpresa de Isadora, Arthur não pareceu alarmado. Ele reclinou-se na cadeira, entrelaçou os dedos e a encarou com uma calma irritante. Seus dados estão incorretos, Isadora. O elemento não verificado está aqui sob minha autorização, em um ambiente controlado, como parte de um novo protocolo. Protocolo? Ela repetiu incrédula. Sim, o protocolo Alice. E os dados preliminares são extremamente positivos. Meus níveis de cortisol diminuíram em 8% desde sua implementação. Minha capacidade de solucionar problemas de codificação criativa aumentou em 12%. A presença dela, por mais ilógico que pareça, é um otimizador de performance cognitiva. A variável caótica está, na verdade, estabilizando o sistema. A resposta dele, tão bizarra e pseudocientífica, deixou Isadora sem palavras por um momento. Ele estava justificando a presença de um bebê com gráficos de performance imaginários. Arthur, isso não é um dos seus experimentos de garagem. Isso é a nossa vida, é a nossa empresa. Ela explodiu, perdendo a compostura pela primeira vez. Estamos a semanas de fechar a fusão com os investidores de Singapura. Você realmente quer que eles cheguem aqui para uma reunião e tropecem em um chocalho no corredor? Isso não transmite estabilidade, transmite excentricidade. É uma variável de risco que o mercado não vai saber precificar. Ela estava tentando desesperadamente traduzir a bagunça de um bebê para a única coisa que importava para eles: o preço das ações. A discussão se intensificou, mas Arthur se manteve impassível, defendendo sua decisão com a mesma lógica fria que usava para defender um novo produto. O mercado se adapta aos dados, Isadora. E os dados que estou coletando indicam que o retorno sobre este investimento emocional é positivo. Investimento emocional? Ela riu, incrédula. Não existe tal coisa em nosso balanço, Arthur. O que existe é risco, imagem e lucro. E essa sua faxineira e a cria dela são um risco para os três. As vozes, antes controladas, agora subiam de tom, e o conflito estava claro. A lógica fria e corporativa de Isadora contra a nova e estranha lógica de Arthur. Uma lógica que tentava, sem sucesso, quantificar um sorriso e transformar uma gargalhada em um ativo financeiro. No andar de baixo, Lívia ouvia fragmentos da discussão. As palavras risco, problema de imagem, faxineira chegavam até ela como pedras. Seu pior pesadelo estava se tornando realidade. Ela era o centro de um conflito entre duas potências, um peão em um jogo de xadrez que ela não entendia. A tensão no ambiente se tornou quase física, sufocante. Ela sentiu as paredes de vidro e concreto daquela mansão se fechando sobre ela e sua filha. Aquele lugar que por alguns dias pareceu uma estranha promessa de segurança, agora voltava a ser o que sempre foi. Um território hostil, um mundo ao qual ela e Alice jamais pertenceriam.
Ela começou a pensar que a única solução era pegar suas coisas e desaparecer antes de causar mais danos. Enquanto arrumava as poucas coisas de Alice de volta na bolsa, sentindo-se derrotada, seus dedos tocaram algo duro no fundo de um dos armários da cozinha onde guardava seus pertences. Era um caderno de capa dura, esquecido ali. Por pura curiosidade, ela o abriu e seu mundo parou. Não eram anotações de limpeza ou listas de compras. Eram desenhos, esboços a lápis, cheios de vida e movimento. Criaturas fantásticas, paisagens oníricas, retratos. Um mundo de criatividade e imperfeição que contrastava brutalmente com a estética fria e calculada da casa. Era como encontrar uma floresta secreta crescendo no meio de um deserto de concreto. Era a alma da casa. Uma alma que ela pensava não existir. Páginas ela folheou-as. Havia um desenho de um homem rindo, a cabeça jogada para trás. Uma risada tão contagiante que quase se podia ouvi-la. E ela o reconheceu. Era Arthur. Um Arthur mais jovem, mais leve. Um homem que ela nunca tinha visto. Ao lado do desenho, uma caligrafia elegante e fluida havia anotado. A lógica dele é a mais linda que já vi. Mas a risada dele... a risada dele é a verdadeira equação do universo. Assinado Mariana. Era o caderno da falecida esposa. Uma janela para o homem que Arthur tinha sido e uma chave para entender a casa e o homem que ele se tornara. Lívia sentiu como se estivesse segurando um segredo sagrado, uma peça perdida que explicava tudo. Naquele exato momento, Arthur desceu para a cozinha. A discussão com Isadora o deixara exausto e frustrado. Ele precisava de 1 minuto de silêncio para recalibrar seus pensamentos. Mas o que encontrou quebrou seu ritmo. Lívia estava sentada em um banquinho, com o caderno de esboços de Mariana aberto sobre o balcão. O caderno que ele escondera ali há anos, incapaz de jogá-lo fora, mas doloroso demais para olhar. Ele congelou na porta. A expressão no rosto de Lívia era de pura admiração e tristeza. Ela não o viu chegar. Ela tinha invadido seu santuário mais secreto, o último vestígio da alma de sua esposa. A tensão na cozinha se tornou mais densa do que em qualquer sala de reuniões. A privacidade dele tinha sido violada, e ele não fazia ideia de como reagir àquela nova e inesperada quebra de protocolo. A primeira reação de Arthur, ao ver Lívia com o caderno de Mariana, foi uma onda de fúria gelada. Aquele objeto era um território sagrado e violado. Era o último pedaço da alma de sua esposa, um arquivo que ele tinha criptografado e enterrado no fundo do sistema, com acesso negado até para si mesmo. Aquele caderno não era para ser tocado, não era para ser visto. Era um relicário. Sua vontade inicial foi a de arrancar o caderno das mãos dela, gritar, reestabelecer os perímetros de sua privacidade com a brutalidade de um firewall. A presença dela ali, tocando em seu passado, era a mais grave de todas as quebras de protocolo. Ela não tinha invadido apenas sua casa, tinha invadido sua memória, sua dor mais bem guardada. Ele deu um passo à frente, pronto para executar a sentença. Lívia finalmente sentiu sua presença e se virou. O terror em seus olhos foi tão instantâneo e genuíno que o deteve. Ela se encolheu, abraçando o caderno contra o peito, não como quem rouba, mas como quem protege algo precioso. Senhor, me perdoe, ela gaguejou, o rosto pálido. Eu juro que não estava bisbilhotando. Eu o encontrei no fundo do armário, achei que era antigo, eu não devia... A forma como ela falava, o respeito quase reverente com que tratava o objeto, desarmou a fúria dele. Ela não era uma intrusa curiosa. Tinha sido um encontro acidental, um acaso. E ao olhar para ela, assustada e segurando o caderno como se fosse um pássaro ferido, a raiva de Arthur se dissipou, dando lugar a uma onda de melancolia que o deixou sem forças. Ele caminhou lentamente até ela,
o som de seus sapatos no chão da cozinha parecendo profano. Ele não pediu o caderno de volta. Apenas olhou para a página aberta. O desenho. O retrato que Mariana fizera dele anos atrás, em um domingo de sol no jardim. Ele se lembrava daquele dia. Lembrava-se da luz, do cheiro de grama cortada, da forma como ela ria cada vez que ele tentava fazer uma pose séria. Aquele homem no papel, com o sorriso fácil e os olhos cheios de uma luz despreocupada, parecia um estranho. Um fantasma de uma versão sua que ele tinha esquecido que um dia existiu. O contraste entre o homem que ele era e o homem que ele se tornara foi um soco silencioso em seu estômago. Ele existiu de verdade, Arthur sussurrou, as palavras saindo mais para si mesmo do que para ela. Ele apontou para o desenho com o dedo trêmulo. Nesse dia, Mariana passou horas tentando me desenhar, mas eu não parava quieto. Estávamos montando uma estante de livros e eu sou péssimo com ferramentas. Cada parafuso errado era uma nova gargalhada dela. A lembrança veio com uma clareza dolorosa. Ele estava compartilhando um arquivo de sua memória mais íntima com a faxineira. E aquilo não pareceu errado. Pelo contrário, parecia necessário. Falar sobre Mariana em voz alta, sobre um momento feliz, foi como abrir uma janela em um quarto que estava fechado há anos, deixando um feixe de luz e ar fresco entrar. Do ponto de vista de Arthur, Mariana era o caos em sua forma mais bela. Ela era a arte para a sua ciência, a intuição para a sua lógica. Ele, com seus algoritmos e sua necessidade de controle, a amava precisamente por sua imprevisibilidade. Ela era a variável que tornava sua vida completa. Quando ela morreu, o caos se tornou insuportável. A imprevisibilidade da vida, que antes era uma aventura, se tornou uma ameaça. Então, ele fez o que sabia fazer de melhor. Construiu um sistema, uma vida de regras, protocolos e rotinas. Uma fortaleza de lógica para se proteger da dor. Eliminou todas as variáveis caóticas, a música, a arte, as visitas inesperadas, a alegria. Sua casa não era mais um lar, era o seu código de segurança perfeito. Ele olhou para Lívia, que ainda segurava o caderno, e para Alice, que dormia no cercadinho. E então ele entendeu. Com a clareza de um insight de programação, ele finalmente compreendeu por que a presença delas era tão perturbadora e, ao mesmo tempo, tão vital. Elas eram uma nova variável caótica. O choro imprevisível de Alice, a abordagem intuitiva e não protocolar de Lívia, tudo aquilo era um eco do espírito de Mariana. Elas eram um bug no seu sistema perfeito, uma falha de segurança que, em vez de corromper o código, estava, de alguma forma, começando a consertá-lo. Estavam forçando seu sistema a se lembrar do algoritmo que ele tinha esquecido. O algoritmo da felicidade que não se baseia em regras, mas em momentos. Lívia, vendo que ele não estava mais com raiva, tomou coragem. Ela apontou para a anotação de Mariana ao lado do desenho. A risada dele é a verdadeira equação do universo. Ela leu em voz baixa. E então, com uma simplicidade devastadora, ela perguntou: "O senhor ria muito antes?" A pergunta, tão direta e inocente, o atingiu com mais força do que qualquer confronto com Isadora. Rir. Ele tentou se lembrar da última vez que tinha rido de verdade, uma risada que viesse da barriga, não um sorriso polido em uma reunião. Não conseguiu se lembrar. Isadora não o fazia rir. As interações deles eram eficientes, produtivas, transacionais, eram trocas de dados. Lívia e Alice, em poucos dias, tinham produzido mais dados de alegria do que sua noiva em anos de parceria estratégica. Ele se deu conta de que, em sua busca por um sistema à prova de falhas, ele tinha construído uma vida à prova de vida. Uma existência otimizada para o lucro, mas completamente ineficiente para a alegria. Ele se aproximou e, com um gesto delicado, fechou o caderno de esboços que Lívia segurava.
Este caderno não deveria estar escondido em um armário, ele disse, a voz firme com uma nova resolução. Ele pegou o objeto das mãos dela, não com raiva, mas com propósito. Por favor, coloque-o na mesa de centro da sala principal. O pedido era chocante. A mesa de centro era o ponto focal daquele espaço minimalista e frio. Colocar ali aquele objeto tão pessoal, tão cheio de vida e imperfeição, era uma declaração. Lívia o olhou, atônita, mas entendeu a importância do gesto. Ela pegou o caderno e caminhou até a sala de estar. O silêncio da mansão parecia prender a respiração enquanto ela o fazia. Com um cuidado cerimonial, ela depositou o caderno de capa dura sobre a superfície de vidro e metal. O objeto, com suas cores e sua textura orgânica, parecia um ato de rebelião, uma flor nascendo em uma fenda no concreto. Era a primeira peça de decoração verdadeiramente humana naquela casa em anos. Arthur observou a cena da porta da cozinha e soube que aquele era um ponto de virada sem retorno. Ele não estava apenas colocando um objeto em uma mesa, estava reintroduzindo a alma de Mariana no sistema, permitindo que sua memória voltasse a ser uma presença de amor e não de dor. Do ponto de vista de Arthur, o conflito com Isadora agora parecia muito mais claro. Não era sobre um bebê ou uma faxineira, era sobre duas filosofias de vida irreconciliáveis. Isadora queria reforçar as muralhas de sua fortaleza de lógica, queria otimizar o sistema para o mercado. Lívia, sem querer, sem sequer tentar, estava lhe mostrando como abrir as janelas, derrubar os muros e deixar a vida, com todo o seu caos e sua beleza, entrar novamente. Ele percebeu que a fusão com os investidores, o casamento com Isadora, tudo aquilo era parte do velho algoritmo, o algoritmo da segurança e do controle. Mas seu sistema tinha sido infectado por uma nova variável e ele estava começando a gostar dos resultados. Ele voltou para seu escritório, mas não para olhar os gráficos do mercado. Sentou-se e fez uma busca na internet. Fundação de Arte Infantil Mariana Prado. Era um projeto que sua esposa havia começado para financiar aulas de arte em escolas de bairros carentes. Após a morte dela, ele cortou o financiamento. O projeto não tinha um retorno sobre o investimento claro, não era eficiente. Era uma variável puramente emocional. Ele encontrou o número da diretora da fundação, uma mulher que não ouvia falar dele há anos. Discou o número. Alô, senhora Matos. Aqui é o Arthur Prado. Eu gostaria de reativar nosso patrocínio. Na verdade, eu gostaria de triplicá-lo. Foi a primeira decisão que tomou com o novo algoritmo. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava investindo em algo que realmente valia a pena. A presença do caderno de desenhos na mesa de centro transformou a sala de estar. O que antes era um espaço frio e impessoal, agora tinha um coração, um ponto de cor e humanidade que atraía o olhar. Arthur começou a passar mais tempo no andar de baixo, não mais trancado em seu escritório. Ele se sentava em uma poltrona fingindo ler, mas na verdade observava a dinâmica entre Lívia e Alice na sala ao lado. Ele via a paciência com que Lívia ensinava a filha a bater palmas, a calma com que limpava a papinha de maçã que caía no chão. Eram dados que ele nunca havia processado. A eficiência do afeto, a produtividade da paciência. O restante do pessoal da casa notou a mudança. O patrão, antes uma sombra, agora parecia um homem. Redescobrindo os cômodos de sua própria casa, guiado pelo som da risada de um bebê. Essa nova atmosfera, no entanto, era uma anomalia prestes a ser corrigida. Isadora retornou à mansão 2 dias depois, desta vez com a precisão de um míssil teleguiado. Ela entrou na sala de estar e seus olhos de predador imediatamente identificaram o objeto estranho sobre a mesa de centro. O caderno. Ela o pegou, folheou com uma velocidade desdenhosa e o fechou com um estalo seco.
O que é isto, Arthur? Ela perguntou quando ele apareceu. O hobby da Mariana? Pensei que já tivéssemos arquivado esta fase de sentimentalismo improdutivo. Para ela, o caderno não era uma memória, era uma regressão. Um retorno a um estado de vulnerabilidade que não se encaixava em suas projeções de crescimento e poder. Era um dado do passado, corrompendo o sistema do futuro. Arthur pegou o caderno das mãos dela com uma calma que a irritou. Não estamos arquivando, Isadora. Estamos reintegrando, ele disse, a voz nivelada, mas firme. Mariana foi a cofundadora desta empresa com sua visão criativa e a alma desta casa. Ignorar sua contribuição foi um erro de cálculo que afetou negativamente os meus próprios índices de bem-estar e, consequentemente, minha produtividade a longo prazo. Usar a linguagem dela, a lógica fria dos negócios, para defender algo tão puramente emocional, foi um golpe que ela não esperava. Ele não estava sendo sentimental, estava, à sua maneira, apresentando um argumento de negócios para a felicidade. E Isadora percebeu que o terreno sob seus pés estava se tornando perigosamente instável. Ela percebeu que estava perdendo o controle. Sua influência sobre Arthur sempre se baseou na lógica compartilhada, na previsibilidade, na busca implacável pela eficiência. Agora ele estava abraçando o caos, a imprevisibilidade, o sentimentalismo improdutivo. E a fonte dessa contaminação, o paciente zero desse vírus de emoção, era a faxineira e sua filha. Isadora sabia que precisava agir e rápido. Precisava eliminar a variável anômala antes que ela corrompesse todo o sistema. Seus olhos se estreitaram enquanto ela observava Lívia passando ao longe, com Alice no colo. Não era mais uma questão de imagem. Tinha se tornado uma questão de controle. E Isadora nunca, jamais abria mão do controle. Ela precisava de uma estratégia, um plano que fosse lógico, irrefutável e definitivo. O plano foi posto em prática na manhã seguinte. Isadora chegou para uma reunião com Arthur, carregando sua pasta de couro. Dentro dela, entre contratos e relatórios, estava o protótipo do novo chip de processamento quântico da empresa. Um segredo industrial que valia bilhões e era a chave para a fusão com os investidores. Antes de subir para o escritório, ela parou na sala de estar. Com um movimento rápido e calculado, enquanto fingia atender o celular, ela retirou o pequeno estojo antiestático contendo o chip e o deslizou para dentro de uma fresta no forro de uma das almofadas. Do sofá, era o lugar perfeito. Um lugar que seria limpo, aspirado, tocado pela única pessoa que ela queria incriminar. A armadilha estava montada. Agora era só esperar a presa cair. 2 horas depois, Isadora desceu do escritório com uma expressão de pânico controlado. Arthur, ela chamou, a voz carregada de uma urgência ensaiada. O protótipo, o chip quântico, ele não está na minha pasta. Sumiu. Arthur desceu as escadas correndo. A notícia era catastrófica. A perda daquele protótipo poderia afundar a empresa. Como assim sumiu? Você tem certeza? Ele perguntou, o cérebro já entrando em modo de crise. Tenho certeza absoluta. Estava aqui quando cheguei. A última vez que vi a pasta foi aqui, nesta sala. Os olhos de Isadora, então, se moveram lentamente, deliberadamente, até pousarem em Lívia, que estava terminando de organizar a sala, com Alice brincando tranquilamente no tapete. A acusação não precisou de palavras. Estava toda ali, no veneno daquele olhar. O cérebro de Arthur, treinado para identificar riscos, entrou em alerta máximo. A lógica era brutal e direta. Um objeto de valor incalculável desapareceu. Havia uma pessoa não verificada no ambiente. A correlação era óbvia. A única variável nova neste sistema é ela, disse Isadora, a voz baixa e letal, para que apenas Arthur ouvisse. É a única explicação lógica, Arthur.
espionagem industrial ou um roubo desesperado. O motivo não importa. O protocolo de segurança é claro em casos de suspeita de violação. Precisamos fazer uma revista nos pertences e no alojamento dela. Imediatamente. Ela o encurralou com sua própria lógica, usando as regras do sistema que ele mesmo criou para forçá-lo a agir. Qualquer outra decisão seria ilógica e irracional. Ele se sentiu encurralado. Negar uma revista seria uma quebra de seus próprios protocolos, uma irresponsabilidade como CEO. Mas a ideia de submeter Lívia a essa humilhação o revirava por dentro. Ele olhou para ela. O rosto da moça estava pálido, uma máscara de choque e medo. Ela tinha entendido perfeitamente a acusação silenciosa. Ele viu o pavor em seus olhos e viu a inocência ali também. Mas como provar? A lógica exigia uma ação. O coração pela primeira vez gritava outra. Dividido, ele tomou a decisão que a lógica exigia, odiando cada segundo dela. Sebastião! Ele chamou o mordomo, a voz saindo mais dura do que pretendia. Acompanhe a senhorita Isadora e a senhorita Alves até o quarto dela. E façam o que for necessário. A caminhada até o pequeno quarto de serviço nos fundos da mansão foi a mais longa da vida de Lívia. Ela se sentia uma criminosa, cada passo um baque de vergonha. Isadora a seguia de perto, a expressão triunfante. Alice, no colo da mãe, sentindo a tensão, começou a choramingar. Chegando ao quarto, Isadora não perdeu tempo. Com um desprezo teatral, ela começou a revirar as poucas e humildes coisas de Lívia. Roupas dobradas, uma foto gasta de seus pais, um par de sapatos velhos e, claro, a bolsa que ela usava todos os dias. Isadora enfiou a mão dentro da bolsa e, com um sorriso de vitória, tirou de um bolso interno o pequeno estojo antiestático. Aqui está, ela anunciou. Como eu suspeitava. Lívia olhou para o objeto sem entender como aquilo tinha ido parar ali. Eu nunca... Ela tentou dizer, mas a voz morreu, sufocada pela injustiça. Eles voltaram para a sala de estar. Um silêncio pesado pairando sobre eles. Isadora colocou o estojo do chip sobre a mesa de centro, ao lado do caderno de desenhos de Mariana, como se fossem duas peças de evidência de mundos opostos. A prova está aqui, Arthur, ela disse, a voz soando vitoriosa e final. Um ato claro de espionagem ou tentativa de roubo. O protocolo é claro. As autoridades devem ser notificadas. E ela deve ser entregue à polícia, imediatamente. Lívia, abraçada a Alice, que agora chorava alto, apenas balançava a cabeça, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Era o fim. Ela seria presa, perderia a filha, sua vida estava acabada. Por causa de um jogo que ela nem sabia que estava jogando. Ela olhou para Arthur, um último apelo silencioso. Arthur olhou para o chip, o futuro de sua empresa. Depois para o caderno, o passado de sua felicidade. E então para o rosto de Lívia, devastado pelo desespero. E algo em seu cérebro, treinado para encontrar padrões, para ver falhas no código, apitou. Um detalhe, um pequeno dado que não se encaixava. Ele se lembrou da imagem da câmera de segurança daquela manhã, quando Isadora chegou. Ele a viu colocar a pasta na poltrona. Ele se lembrou do gesto rápido dela, fingindo atender o celular. Mas ele se lembrou de outra coisa. O estojo do chip tinha uma pequena etiqueta de calibração vermelha no canto superior direito. Ele estava olhando para o chip agora, na mão de Isadora. A etiqueta estava lá. Mas na imagem da câmera, quando ela o deslizou para a almofada, ele tinha certeza. A etiqueta não estava visível. Ela o tinha colocado virado. Como ela poderia ter encontrado na bolsa de Lívia e apresentado a ele com a etiqueta virada para cima? Era uma anomalia, um erro de 0,1% de probabilidade. Ele olhou para Isadora, a mente processando a 1000 por hora. A voz dele saiu perigosamente calma. Isadora, me mostre suas mãos. Um detalhe pode mudar tudo. Um olhar, uma palavra, uma pequena inconsistência que vira o jogo.
Se você já sentiu a adrenalina de um momento em que a verdade está prestes a ser revelada, conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua história. E se você está roendo as unhas para saber o que vai acontecer, se inscreva no canal, porque a justiça às vezes chega de formas inesperadas. A incredulidade no rosto da doutora Eleonora rapidamente se transformou em fúria. Você só pode estar brincando, ela disse, a voz subindo uma oitava, perdendo toda a compostura profissional. Você vai jogar no lixo 2 anos de tratamento, de progresso documentado, centenas de milhares de reais investidos por causa de uma cantiga de ninar? Ela gesticulou na direção de Sofia com um desprezo absoluto. Essa mulher não sabe a diferença entre um fêmur e uma fíbula. E você vai entregar a saúde do seu filho a ela? É uma negligência criminosa. As acusações eram pesadas, desenhadas para intimidar, para fazer Ricardo duvidar de sua própria sanidade e voltar para o caminho seguro e caro que ela representava. Ela estava acostumada a ter sua autoridade inquestionável, e a rebelião dele era um insulto que ela não estava disposta a tolerar. Ricardo, no entanto, não vacilou. A imagem do pé de Lucas, se movendo por vontade própria, era um escudo mais forte que qualquer diploma suíço. "Progresso, doutora", ele respondeu, a voz perigosamente calma. "Você me entrega relatórios cheios de números e gráficos, mas eu não vejo meu filho sorrir há 2 anos. Hoje ele sorriu. Hoje ele moveu o pé porque quis, não porque sua máquina o obrigou. Para mim, este foi o único progresso real que vi em todo esse tempo." Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, a sua autoridade como pai finalmente despertando. "Seu contrato está oficialmente rescindido. Agradeço seus serviços, mas eles não são mais necessários. Por favor, retire-se da minha casa." A demissão foi fria, cirúrgica e definitiva, deixando a médica sem palavras pela primeira vez. A doutora Eleonora o encarou, os olhos faiscando de ódio. Ela arrumou sua postura, recuperando uma última gota de arrogância. "Você vai se arrepender amargamente disso, Ricardo. Essa abordagem sentimentalista e ignorante vai levar seu filho a uma regressão da qual talvez ele nunca se recupere. E quando isso acontecer, quando ele estiver definhando nessa cadeira para o resto da vida, porque você preferiu ouvir uma faxineira, não me procure. A ciência não perdoa quem a abandona." A ameaça era sua última cartada, uma maldição jogada para assombrá-lo. Ela se virou, os saltos batendo com força no chão de madeira, e saiu, batendo a porta da frente com uma força que fez um vaso tremer no aparador. Um silêncio pesado e denso desceu sobre o corredor, preenchendo o vácuo que ela deixou para trás. O som da porta batendo finalmente parou de ecoar. Ricardo, Sofia e Lucas ficaram sozinhos no corredor, suspensos naquele silêncio. A adrenalina do confronto começou a baixar e o peso monumental do que acabara de fazer caiu sobre os ombros de Ricardo. Ele tinha demitido a maior especialista do mundo. Tinha apostado o futuro do seu filho na intuição de uma mulher que ele mal conhecia. O que ele tinha feito? O pânico começou a borbulhar em seu peito. E se Eleonora estivesse certa? E se ele tivesse acabado de condenar seu filho por um impulso emocional? Ele olhou para Sofia, procurando alguma confirmação, alguma certeza, e encontrou apenas um par de olhos preocupados. Depois, olhou para Lucas. O menino continuava em silêncio, apenas observando o rosto do pai, como se tentasse ler a tempestade que se formava ali. Sofia, percebendo a dúvida que tomava conta dele, foi a primeira a falar. Sua voz era baixa, cheia de uma preocupação genuína. "Ricardo, você tem certeza do que fez?" ela perguntou. A pergunta não era uma acusação, mas um gesto de empatia. Ela entendia a enormidade da decisão dele e sentia a responsabilidade que agora recaía indiretamente sobre ela.
Ela não tinha planejado aquilo. Não queria ser a salvadora. Apenas queria proteger um menino assustado. O conflito, a demissão, a responsabilidade, tudo aquilo era um turbilhão no qual ela fora apanhada. A sua calma anterior deu lugar a uma apreensão visível. Ela estava tão assustada quanto ele, e essa vulnerabilidade compartilhada criou um laço inesperado entre os dois, naquele corredor silencioso, uma aliança forjada no meio do caos e da incerteza. Foi Lucas quem deu a resposta que Ricardo precisava. Vendo a angústia no rosto do pai, o menino fez algo que não fazia há 2 anos. Ele estendeu o braço e, com a mãozinha trêmula, tocou o braço de Ricardo. Um toque hesitante, mas real. Um gesto de conexão, de apoio. Foi a primeira vez, desde a morte de Laura, que seu filho o tocava por iniciativa própria. O contato daquela pequena mão foi como um choque elétrico, uma mensagem que nenhuma palavra poderia transmitir. Era aprovação, era gratidão, era amor. Ricardo olhou para a mão do filho em seu braço, e toda a dúvida, todo o pânico se dissipou. A resposta não estava na ciência, nem nos diplomas. Estava ali, naquele toque. "Tenho, Sofia", ele respondeu, a voz embargada, sem tirar os olhos do filho. "Pela primeira vez em muito tempo, eu tenho certeza absoluta. Naquela noite, algo mudou fundamentalmente na mansão Monteiro. Pela primeira vez, Ricardo não se escondeu em seu escritório após o jantar. Ele dispensou Célia mais cedo, pediu que Sofia ficasse, e os 3 foram para o quarto de Lucas. Ele não se sentou na poltrona do outro lado do quarto, como costumava fazer. Sentou-se na beirada da cama do filho. O silêncio inicial era estranho, but não era hostil. Era o silêncio de 2 pessoas reaprendendo a conversar. "Filho", Ricardo começou, a voz suave, "eu preciso que você me conte. O que você sente quando ouve música? Por que te assusta tanto?" Ele não perguntou sobre as pernas, perguntou sobre o coração. E pela primeira vez, Lucas sentiu que seu pai não queria consertá-lo, mas sim entendê-lo. Lucas olhou para Sofia, que lhe deu um sorriso encorajador, e depois para o pai. Com a segurança que a presença dela lhe dava, ele finalmente encontrou as palavras para explicar a lógica secreta e infantil que governava seu mundo. "A música da mamãe era a coisa mais bonita do mundo, papai", ele começou, a voz um sussurro. "Era tão bonita que o céu ficou com inveja e quis ela só para ele." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do menino. "Se eu andar de novo, se a casa tiver música de novo e ficar feliz, o céu vai ficar com inveja de mim também e vai me levar. E aí você vai ficar sozinho para sempre." A revelação foi uma faca no coração de Ricardo. O filho não estava paralisado pela tristeza, estava paralisado pelo amor. Ele se recusava a andar para proteger o pai. Ricardo desabou. Toda a fachada de autocontrole que ele construiu por 2 anos se desfez em um instante. Ele puxou Lucas para um abraço desajeitado e chorou. Chorou pela morte da esposa, chorou pela dor do filho, mas, acima de tudo, chorou por sua própria cegueira. "Me perdoa, filho", ele soluçou, o rosto enterrado no cabelo do menino. "Me perdoa por não ter entendido, por não ter escutado. Eu estava tão preocupado em consertar suas pernas que esqueci de cuidar do seu coração. Me perdoa." Lucas, em meio às próprias lágrimas, abraçou o pai de volta. Naquele abraço, naquele choro compartilhado, as muralhas que os separavam finalmente ruíram. Sofia, observando a cena do canto do quarto, chorou em silêncio. Não de tristeza, mas de alívio. A verdadeira terapia, ela sabia, estava apenas começando. No dia seguinte, a atmosfera na casa era outra. Havia uma leveza no ar, uma esperança frágil. Ricardo chamou Sofia para seu escritório, mas desta vez a conversa foi diferente. Não havia mesa entre eles. Sentaram-se em 2 poltronas frente a frente.
Eu te devo um pedido de desculpas, ele disse, e um agradecimento que palavras não podem expressar. Você viu meu filho de uma forma que eu não consegui ver. Ele contou a ela a conversa que tivera com Lucas, a lógica dolorosa por trás da paralisia. Sofia, eu quero te oferecer um emprego. Não como faxineira. Quero que você seja a cuidadora oficial do Lucas, uma guia, uma amiga. Quero te pagar um salário justo, com todos os direitos para você fazer o que já faz, ajudá-lo a se curar, do seu jeito. Sofia ficou emocionada com a oferta, mas em seu coração, ela sabia que o dinheiro não era a solução completa. Ricardo, eu aceito, ela disse com a voz firme. Mas eu tenho uma condição, e não tem a ver com dinheiro. Ele a olhou curioso. Eu só faço isso se você participar. De verdade. Eu não posso curar o Lucas. Ninguém pode fazer isso por ele, mas nós, juntos, podemos mostrar a ele que o mundo é seguro de novo, que ele pode ser feliz, que ele pode andar e que você não vai a lugar nenhum. Isso não é um trabalho que eu possa fazer por vocês. É um caminho que nós três temos que percorrer juntos. A condição dela o atingiu em cheio. Ela não estava pedindo um emprego. Estava exigindo que ele assumisse seu papel de pai. E ele sabia que ela estava certa. Combinado, ele disse, estendendo a mão para ela. Nós três, juntos. Sofia apertou a mão dele e o gesto selou um novo pacto, uma nova aliança. Não era mais um patrão e uma empregada. Eram dois adultos, unidos por um propósito comum. Resgatar um menino de sua própria prisão de amor e medo. Então, por onde começamos, chefe? Ele perguntou com um meio sorriso, cedendo a liderança a ela. Sofia pensou por um instante e olhou na direção da sala de estar. Eu acho que a gente começa enfrentando o fantasma, ela disse. Acho que está na hora de descobrirmos aquele piano, juntos. A sugestão era ousada, um passo de gigante, mas Ricardo entendeu. Para que a música voltasse para a vida de Lucas, eles precisavam primeiro voltar para a música. Naquela tarde, a cena mais importante dos últimos 2 anos aconteceu na sala de estar. Ricardo, Sofia e Lucas, em sua cadeira de rodas, pararam diante da forma fantasmagórica do piano coberto. O ar estava pesado com memórias. Ricardo contou a Lucas sobre como Laura amava aquele instrumento, como seus dedos pareciam ter nascido para ele. Sofia falou sobre como a música pode guardar saudades, mas também alegrias. Então, Ricardo colocou a mão sobre o lençol empoeirado. Sofia colocou a sua ao lado. E Ricardo, com um gesto suave, pegou a pequena mão de Lucas e a colocou sobre as deles. 3 mãos, 3 corações, uma única intenção. E juntos, em um movimento lento e solene, eles puxaram o lençol. A madeira escura e brilhante do piano surgiu, refletindo a luz da tarde. O fantasma tinha sido revelado. E pela primeira vez, ninguém sentiu medo. Depois que o lençol foi retirado, o piano ficou ali, exposto. Era um instrumento magnífico, de madeira escura e polida, mas para Lucas e Ricardo, parecia uma montanha de memórias dolorosas. O menino não ousava chegar perto. Ricardo não ousava tocá-lo. Naquela primeira noite, ninguém tocou uma única nota. O simples ato de tê-lo à vista já era uma vitória gigantesca. A casa, no entanto, parecia respirar um pouco mais e aliviada. O fantasma não estava mais escondido debaixo do lençol. Estava ali, presente, e eles tinham decidido, como família, que não teriam mais medo dele. Pela primeira vez em 2 anos, Ricardo não sonhou com o silêncio daquele dia fatídico, mas com o som distante de uma melodia que ele não conseguia identificar, mas que, em seu sonho, parecia cheia de esperança e recomeço. A terapia de Sofia começou no dia seguinte e não tinha nada a ver com exercícios. Vamos limpar o piano? Ela anunciou como se fosse a tarefa mais natural do mundo. Ela deu a Lucas um pano de flanela macio e seco. Você pode limpar as pernas dele aqui embaixo, onde eu não alcanço direito, ela disse.
tratando o instrumento como um velho amigo que precisava de um banho. Lucas, de sua cadeira, hesitou por um momento, depois começou a passar o pano na madeira com um cuidado reverente. Ricardo os observou por um instante e, sem dizer uma palavra, pegou outro pano e começou a limpar a parte de cima. Ali estavam os três, em silêncio, limpando o objeto que representava sua maior dor. Estavam, sem perceber, limpando também as feridas de suas próprias almas, juntos. Passaram-se dias nessa rotina silenciosa de cuidado. Eles lustravam a madeira, espanavam o teclado, mas nenhuma nota era tocada. Até que numa tarde, Sofia viu Lucas olhando fixamente para as teclas brancas e pretas. Ela se aproximou, sentou-se no banquinho e, com uma delicadeza infinita, pressionou uma única tecla, um dó grave. O som encheu a sala profundo e ressonante. Lucas se encolheu na cadeira, um reflexo condicionado pelo trauma. Ricardo, que lia no sofá, levantou a cabeça, o coração disparado. Mas Sofia não fez nada. Apenas deixou a nota vibrar no ar e desaparecer lentamente no silêncio. Ela não disse, viu, não dói. Ela apenas mostrou. Mostrou que um som, por si só, era apenas um som, inofensivo, e que o silêncio, às vezes, podia ser quebrado sem que o mundo acabasse. O gelo tinha sido quebrado. No dia seguinte, Sofia inventou um novo jogo. O jogo das carinhas, ela disse. Eu toco uma nota e você me diz se ela tem uma carinha feliz ou uma carinha triste. Ela tocou uma nota aguda, um sol brilhante. Lucas pensou por um instante. Feliz, ele sussurrou. Ela tocou uma nota grave, um lá menor, triste. Eles passaram a tarde inteira assim. Sofia não estava ensinando música. Estava ensinando Lucas a separar os sons de sua memória. Estava dando a ele o poder de classificar, de controlar o que ouvia. Ela estava transformando o gatilho de seu pânico em uma brincadeira. Ricardo, fingindo ler seu jornal, observava tudo, maravilhado com a genialidade que existia na simplicidade. Ele estava aprendendo mais sobre paternidade e cura sentado naquele sofá do que em qualquer livro que já lera. A transformação de Ricardo era tão visível quanto a de Lucas. Ele começou a chegar em casa mais cedo. Reuniões importantes eram adiadas. O império podia esperar. Sua família não. Numa noite, enquanto os três estavam sentados perto do piano silencioso, Ricardo começou a falar. Sabe, Lucas, ele disse, a voz um pouco embargada. Sua mãe adorava tocar uma música para mim. Uma canção de ninar boba que ela mesma inventou. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em 2 anos, trouxe uma memória feliz de Laura para dentro da casa. Ele começou a cantarolar a melodia, desafinado e hesitante, mas com uma doçura infinita. Lucas o ouvia, os olhos fixos no rosto do pai, vendo-o não como o chefe distante, como um homem que também sentia uma saudade imensa. Toca para mim, papai, Lucas pediu, a voz um sussurro. O pedido foi como uma flecha no peito de Ricardo. Tocar. Suas mãos não tocavam aquele piano desde o dia em que Laura se fora. Ele sentia que seria uma traição, uma profanação, mas o olhar do filho era mais forte que seu luto. Ele se levantou, caminhou até o piano como quem caminha para a forca e se sentou. Suas mãos tremiam. Ele olhou para as teclas, imaginando as mãos de Laura sobre elas. Respirou fundo e tocou a primeira nota. Depois, a segunda. A melodia simples e infantil da canção de ninar encheu a sala. Não era a música de um fantasma. Era a música de uma lembrança de amor, um presente que ele estava finalmente desembrulhando para o filho. Enquanto Ricardo tocava, a melodia ganhando mais confiança a cada nota, Lucas manobrou sua cadeira de rodas para mais perto. Ele se esticou e, com uma curiosidade infantil, colocou suas pequenas mãos sobre as teclas mais agudas, sem pressioná-las, apenas sentindo a vibração da madeira enquanto o pai tocava. Ele não estava com medo, estava fascinado.
Ele fechou os olhos e talvez, pela primeira vez, a música não o lembrou da morte, mas da vida, do calor das mãos do pai, da suavidade da canção. Sofia observava a cena, o coração transbordando de emoção. Pai e filho, finalmente, estavam falando a mesma língua, a língua da música, da saudade e, acima de tudo, do amor que os unia através da perda. Foi um movimento imperceptível, mas que mudou tudo. Para conseguir ver melhor os dedos do pai se movendo sobre o teclado, Lucas se ajeitou na cadeira. E para isso, ele instintivamente empurrou o assento para cima com as mãos, colocando peso em suas pernas por um breve segundo para se erguer. Foi um movimento automático, impulsionado pelo desejo, pela curiosidade. Ele nem percebeu o que tinha feito, mas Ricardo e Sofia viram. Seus olhares se cruzaram por cima do piano, um choque de alegria e espanto passando entre eles. Nenhuma máquina, nenhuma terapia, nenhum comando. Apenas o desejo de participar, de se conectar com o pai, tinha feito seus músculos responderem. Era a prova de que o desejo de viver era mais forte que o medo de morrer. Sofia sabia que era o momento. No dia seguinte, ela chegou com cartolinas coloridas. Ela desenhou círculos, quadrados e estrelas e os espalhou pelo chão, criando um caminho curto, de talvez 2 metros, entre a cadeira de rodas de Lucas e o banquinho do piano. Novo. Jogo, campeão, ela anunciou. O chão é lava. Você só pode pisar nas ilhas seguras. O objetivo não era andar. A palavra estava proibida. O objetivo era atravessar o rio de lava para chegar ao tesouro, o banquinho do piano, onde ele poderia se sentar ao lado do pai para ajudá-lo a tocar. A genialidade do jogo estava em mudar o foco. A dificuldade não estava em suas pernas, mas no chão de lava. Ela não estava pedindo a ele para andar. Estava convidando-o para uma aventura. Lucas olhou para o caminho de papéis coloridos, depois para o piano. O medo e o desejo travaram uma batalha em seus olhos. Ele queria mais do que tudo sentar naquele banquinho ao lado do pai. Mas o medo, seu companheiro de 2 anos, dizia que era impossível, que suas pernas não obedeceriam. Ricardo se ajoelhou de um lado, Sofia do outro. Nós estamos aqui, disse Ricardo a voz firme. Se a lava ficar muito quente, a gente te segura. Você não vai cair, garantiu Sofia. Nós somos sua rede de segurança. Eles não estavam o pressionando. Estavam oferecendo apoio, literal e figurativamente. A decisão, no entanto, era apenas dele. Era seu Everest particular e ele precisava decidir se estava pronto para começar a escalada. Ele respirou fundo, agarrou os braços da cadeira e empurrou. Com um esforço tremendo, ficou de pé. Suas pernas, finas e pálidas por falta de uso, tremeram como varas verdes. O sentimento era estranho, aterrorizante. O chão parecia instável, o equilíbrio, uma memória distante. Ele olhou para baixo, para as próprias pernas, como se pertencessem a outra pessoa. Por um instante, o pânico ameaçou derrubá-lo. Mas então ele olhou para a frente, para o rosto de seu pai, para o sorriso encorajador de Sofia, e se lembrou do objetivo: o piano. Ele precisava chegar ao piano. Cerrou os punhos e se preparou para o primeiro passo, a primeira travessia sobre o rio de lava que o separava de seu passado e de seu futuro. Com a ajuda das mãos de Ricardo e Sofia, que apenas o equilibravam. Sem fazer força, ele levantou o pé direito e o colocou sobre o primeiro círculo de cartolina. Foi um passo curto, desajeitado, mas foi um passo. Depois, o esquerdo, em um quadrado. Cada movimento era uma negociação com a gravidade, uma batalha contra a memória do trauma. O caminho de 2 metros parecia uma maratona. Ele suava, ofegava, mas não parava. Cada vez que olhava para baixo, via o chão de lava e se concentrava em alcançar a próxima ilha segura. Ao fundo, Ricardo começou a cantar baixinho a canção de Ninar de Laura.
transformando a provação em uma jornada embalada por amor. E passo a passo, ilha por ilha, Lucas avançou. Quando seu corpo finalmente tocou o banquinho do piano, ele desabou, exausto e trêmulo, mas com um sorriso de vitória no rosto. Ele tinha conseguido, tinha atravessado a lava, tinha chegado ao tesouro. O choro que veio não foi de dor ou frustração, mas de um alívio catártico. Ele tinha vencido o monstro. Ricardo não conseguiu se conter. Ele se ajoelhou e abraçou o filho. Um abraço que continha 2 anos de angústia, culpa e amor reprimido. Você conseguiu, campeão. Você conseguiu. Ele repetia, as lágrimas molhando o cabelo do menino. Lucas, pela primeira vez, abraçou o pai de volta com força, os pequenos braços se fechando ao redor do pescoço do homem que ele tanto amava e que, finalmente, tinha aprendido a ser seu porto seguro. Sofia se afastou um pouco, dando-lhes espaço. Ela observava a cena, o coração cheio de uma alegria serena. Aquele abraço era o verdadeiro milagre. As pernas de Lucas eram apenas um detalhe. O que tinha sido curado ali, naquele momento, era a fratura na alma daquela família. Ela viu seu próprio passado naquela vitória. Lembrou-se do dia em que seu irmãozinho finalmente disse "voou" e da alegria de sua mãe. Ela entendeu que seu dom não era consertar crianças, era criar espaços seguros onde elas pudessem se consertar sozinhas, lembrando-as da força que já existia dentro delas. Naquele momento, ela não era uma funcionária. Era uma testemunha silenciosa da capacidade infinita de cura do amor e da paciência. Os meses seguintes foram de uma transformação estonteante. A cadeira de rodas foi para o quarto de hóspedes, coberta por um lençol, o fantasma derrotado. Lucas não apenas andava, ele explorava a casa com uma energia contida por 2 anos. Corria desajeitadamente pelo jardim, subia as escadas com cuidado, redescobrindo o mundo a partir de uma nova perspectiva vertical. A casa, antes um mausoléu, agora estava cheia de sons. O som desajeitado de Lucas tentando aprender a canção de ninar no piano, o som de suas risadas, o som de suas conversas com o pai. O luto ainda estava lá. A saudade de Laura era uma presença constante, mas agora não era uma presença de dor, mas de uma doce e eterna lembrança que os inspirava a viver. Ricardo era um homem diferente. A armadura de executivo frio derreteu, revelando o pai brincalhão e o homem de coração partido que ele sempre fora. Ele aprendeu a jogar futebol no jardim, a fazer guerras de travesseiro e a contar histórias antes de dormir. Ele estava recuperando o tempo perdido, não com a angústia da culpa, mas com a alegria da segunda chance. Numa tarde de sábado, ele e Lucas, encharcados, travaram uma batalha épica com a mangueira do jardim, a risada dos dois ecoando pelo bairro. Sofia, observando da janela da cozinha, sentiu uma paz profunda. A família que ela conheceu, quebrada e silenciosa, estava se tornando inteira novamente, regada a água, sol e muito afeto. O papel de Sofia naquela casa também se transformou. Ela era a confidente de Lucas, a parceira de Ricardo, o coração que bombeava a nova vida naquele lar. A relação dela com Ricardo evoluiu naturalmente, sem palavras. Nasceu de olhares trocados por cima da cabeça de Lucas, de conversas tarde da noite na cozinha depois que o menino dormia, de um respeito mútuo que se aprofundava a cada dia. Era uma intimidade construída sobre a base sólida de uma crise compartilhada, uma parceria forjada no fogo da dor e da cura. Não havia flertes ou jogos de sedução. Havia apenas a certeza tranquila de 2 pessoas que se entendiam em um nível que dispensava explicações. Uma noite, Ricardo a encontrou no jardim, olhando para as estrelas. O ar estava fresco, perfumado pelo jasmim que Laura plantara. "Obrigado", ele disse, parando ao lado dela.
A palavra soou insuficiente, pequena. Não apenas pelo Lucas. Obrigado por me salvar. Ela se virou para ele. Eu estava tão paralisado. Quanto ele, Sofia, preso na minha dor, na minha culpa. Tentei consertar as pernas dele porque não sabia como consertar meu próprio coração. Você não ensinou apenas meu filho a andar. Você me ensinou a viver de novo. A confissão era crua, honesta, e a vulnerabilidade em sua voz a tocou profundamente. Ele não estava apenas agradecendo. Estava se abrindo para ela de uma forma que nunca tinha feito com ninguém. A conversa, a partir daquele ponto, se tornou inevitável. Eu olho para o futuro agora. Ele continuou, a voz baixa. E não consigo mais imaginá-lo sem você, sem a sua calma, sem a sua sabedoria, sem a vida que você trouxe de volta para esta casa. Eu sei que nossa história começou de um jeito estranho, mas foi o jeito que tinha que ser. Ela o interrompeu suavemente. Ela que tinha construído tantas barreiras ao redor do próprio coração para se proteger, sentia essas barreiras desmoronando. O carinho que sentia por aquele homem e seu filho tinha se transformado em algo mais profundo, algo que ela não ousava nomear, mas que sentia em cada fibra de seu ser. A felicidade, que antes parecia um luxo inatingível, agora parecia uma possibilidade real, ao alcance de sua mão. Ela finalmente se permitiu ser vulnerável também. Eu também não consigo mais imaginar minha vida sem vocês, ela confessou, a voz um sussurro. Vocês preencheram um vazio que eu nem sabia que tinha. Não houve beijo apaixonado ou declaração dramática. Apenas um gesto simples. E seus dedos a mão dela se entrelaçaram. Ficaram ali, de mãos dadas sob as estrelas, o silêncio confortável de duas pessoas que tinham encontrado um no outro um porto seguro. Não era o fim da dor ou da saudade, mas era o começo de uma nova história. Uma história de uma nova família que não estava substituindo a antiga, mas se construindo em torno de sua memória, honrando o passado enquanto abraçava, com coragem e esperança, a promessa de um futuro cheio de vida. 2 anos depois, a mansão Prado era um lugar irreconhecível, não em sua estrutura, mas em sua essência. Onde antes havia o silêncio do mármore, agora havia o som de uma menina de quase 3 anos, Alice, cantando uma canção sobre girassóis enquanto ajudava a mãe a cuidar do jardim. Os girassóis, antes apenas uma semente de esperança, agora formavam uma pequena floresta dourada que se inclinava para o sol. Arthur não era mais um observador distante. Estava ali, de joelhos na grama, as mãos sujas de terra, mostrando a Alice como uma... Joaninha andava em uma folha. Ele tinha abandonado a busca por algoritmos perfeitos e encontrado a beleza na lógica imperfeita da natureza. A casa não era mais um sistema a ser controlado. Era um ecossistema de afeto, crescendo de forma caótica, orgânica e maravilhosamente viva. A Fundação Mariana Prado, financiada por ele e inspirada por Lívia, tornara-se um sucesso. Numa tarde, os dois estavam na antiga sala de reuniões da mansão, agora transformada em um ateliê, olhando para dezenas de desenhos coloridos feitos por crianças atendidas pelo projeto. Eram desenhos de monstros, de casas voadoras, de famílias de todas as formas. Os psicólogos estão impressionados, disse Arthur, apontando para um desenho de um dinossauro roxo. Eles dizem que a liberdade de criar, sem a pressão de um resultado, está acelerando o processo de cura das crianças de uma forma que terapias convencionais não conseguem. Lívia sorriu. Não é ciência, Arthur. É só dar a uma criança papel, tinta e a certeza de que o que ela sente é importante. Ele a olhou maravilhado. É a melhor ciência que eu já vi. Em uma tarde quente, enquanto Alice tirava uma soneca à sombra dos girassóis, Arthur se aproximou de Lívia. Ele estava estranhamente nervoso. Em suas mãos não havia um tablet ou um relatório, apenas uma única flor de lavanda que ele colhera. Lívia, ele começou, a voz um pouco instável.
Eu passei a vida otimizando sistemas, procurando a solução mais eficiente. E depois de anos de busca, todos os meus dados, todas as minhas análises apontam para uma única e irrefutável conclusão. Ele fez uma pausa, respirando fundo. A projeção da minha felicidade futura tem uma correlação de 100% com a sua presença contínua em minha vida. O algoritmo do meu coração finalmente encontrou sua variável definitiva. Você aceita se casar comigo e tornar essa projeção uma realidade permanente? O casamento foi como a vida que eles construíram. Simples, verdadeiro e cheio de significado. A cerimônia aconteceu no jardim, sob o olhar atento dos girassóis. Alice, em um vestidinho amarelo, foi a florista, jogando pétalas de flores do campo com um entusiasmo contagiante. Os convidados eram poucos. A mãe de Lívia, Helena, chorando de alegria. A governanta Beatriz e a cozinheira Irene, que eram parte da família, e alguns amigos do antigo bairro de Lívia, que se misturavam sem cerimônia aos poucos colegas de trabalho de Arthur que realmente importavam. Não havia fotógrafos de colunas sociais, nem alianças de negócios. Havia apenas a celebração de duas pessoas que se encontraram nos escombros de suas vidas e construíram algo belo e sólido. Os anos que se seguiram solidificaram essa construção. Lívia, incentivada por Arthur, voltou a estudar. Formou-se em paisagismo e se tornou a diretora criativa dos jardins terapêuticos da Fundação, usando seu talento intuitivo para criar espaços de cura para as crianças. Arthur, por sua vez, tornou-se uma voz influente no mundo da tecnologia, não por seus lucros, mas por sua defesa de uma abordagem mais humana e ética no desenvolvimento de novas inteligências. Ele falava em conferências sobre a variável do afeto e o retorno sobre o investimento da empatia, conceitos que antes seriam impensáveis para ele. Eles não eram mais de mundos diferentes, tinham usado o melhor de seus mundos para criar um novo, mais equilibrado e mais justo. Numa tarde chuvosa, Alice, agora com 6 anos, encontrou o caderno de desenhos de Mariana na estante da sala. "Papai, quem é a moça bonita que desenhou você rindo?" Ela perguntou com a curiosidade inocente da idade. Arthur e Lívia se sentaram com ela no tapete. E pela primeira vez, Arthur contou a história completa de Mariana, não como uma tragédia, mas como a história de uma artista brilhante e de uma mulher que ele amou muito. "A mamãe Mariana", explicou Lívia, com uma naturalidade que curava qualquer ferida. "Deixou toda essa magia guardada para a gente encontrar. E foi a arte dela que ajudou o papai a lembrar como sorrir e que me mostrou que esta casa tinha um coração." Alice ouviu fascinada, entendendo que sua família era construída não sobre uma ausência, mas sobre a base de 2 grandes amores. A cena final daquela história não poderia ser outra. Na sala de estar, agora quente e aconchegante, o caderno de Mariana repousava aberto sobre a mesa de centro. Ao lado dele, um novo caderno, menor. Arthur, Lívia e Alice estavam os 3 deitados no tapete, com lápis de cor espalhados ao redor. Eles não olhavam para telas, não processavam dados. Eles desenhavam um sol amarelo, uma casa com uma porta vermelha, 3 bonecos de palito de mãos dadas sob uma chuva de corações. Arthur, o gênio que um dia tentou eliminar todas as variáveis imprevisíveis de sua vida, descobriu a verdade mais lógica de todas, que as variáveis mais caóticas, o amor, a arte, a risada de uma criança, eram as únicas que realmente importavam, as únicas capazes de completar a equação e resolver o problema mais complexo do universo: como ser feliz. E assim, um algoritmo foi reescrito pelo afeto. Se a jornada de Arthur e Lívia te mostrou que até o sistema mais frio pode ser reiniciado pelo calor humano, então faça parte da nossa comunidade. Sua inscrição é o que nos permite continuar hackeando a lógica com histórias de esperança.
Deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais corações e comente o que você achou dessa transformação. Nós voltamos amanhã com uma nova história, porque o algoritmo do nosso canal é simples: emoção todos os dias.